eu convido você para confiar em Deus. E mesmo sendo filhos de Deus, né, filhas de Deus, mesmo confiando em Deus e colocando a nossa vida e o nosso coração no altar do Senhor, muitas vezes a gente passa por dificuldades, a gente passa por lutas, a gente passa por tantos problemas, né, por tantas questões assim que acontecem na nossa vida, tantas dificuldades que aparecem, que chega algum ponto, às vezes, que a gente começa até mesmo a querer duvidar, né? Querer duvidar do amor de Deus, querer duvidar da graça do Senhor, querer duvidar de que Deus está conduzindo o nosso caminho, de que Deus está presente. Às vezes nós duvidamos de que Deus esteja no controle da nossa vida, ou até mesmo de que Deus queira, de fato, o nosso bem. Já passou pela tua cabeça em algum momento essas questões de você chegar e falar assim, poxa, será que Deus está comigo mesmo? Será que Deus está presente na minha vida mesmo? Será que Deus está no controle da minha vida? E se Ele está no controle, será que Ele quer o meu bem mesmo? Porque se Ele está no controle e se Ele quer o meu bem, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou atravessando essas dificuldades, essas lutas na minha vida? Por que eu passei por essa perda? Se Deus me ama mesmo, se Deus está no controle da minha vida, por que eu estou passando por essas coisas que eu estou passando? Sabe, esse questionamento que você tem, às vezes, que eu tenho, ele não é um privilégio nosso, né? E se podemos assim dizer, né, um privilégio. Não é um privilégio nosso. Quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vai ver que homens que foram grandemente usados por Deus, instrumentos de Deus, pessoas que estão registradas na Bíblia, na palavra de Deus, agir assim, poderoso de Deus sobre a vida deles, eles também passaram por momentos assim. Eles também tiveram momentos em que eles chegaram a duvidar se Deus de fato estava cuidando, se Deus de fato estava no controle, se Deus de fato queria o bem deles e não ia deixá-los perecer. A gente pega, por exemplo, o exemplo de Abraão, né? A gente começa lá, por exemplo, por Adão e Eva. Quando Adão e Eva, eles cedem aquela conversa com a serpente, a ponto de pegar o fruto que não era para pegar e de comer aquele fruto que não era para comer. Quando eles fazem aquilo, eles, naquele momento, apesar de todo o paraíso, apesar de toda a manifestação de Deus em favor deles, naquele momento eles duvidaram de que Deus de fato queria o melhor para eles. Eles foram seduzidos pela serpente a pensarem, né, induzidos a pensarem que Deus não estava querendo o melhor para eles. Que havia uma outra coisa que era melhor do que o que Deus queria para eles, do que o que Deus tinha pedido para eles. Então, já começa ali, essa questão, esse momento, essa coisa de duvidar de Deus. Quando a gente olha, por exemplo, para a vida de Abraão e de Sara, que foram chamados por Deus para formar o povo de Israel, do qual viria a nascer o Messias, Abraão é considerado o pai da fé. Mas tem um momento em que Abraão, na verdade não foi só um momento, né, mas tem um momento que Abraão mente, ele faz uma mentira, quando ele chega no Egito, e a esposa dele era muito bonita, e ele ficou com medo de que matasse a esposa dele, ele ficou com medo que matasse a esposa dele, aliás, que matasse ele, que o rei matasse ele para ficar com a esposa. Ele ficou com medo. Ele falou, o rei vai olhar minha esposa, é muito bonita, vai ver que é minha esposa, ele vai me matar para pegar minha esposa para ele. E quando ele entrou, que ele foi conversar com o rei no Egito, ele disse que era a irmã dele. Ele falou, não, essa aqui é minha irmã e tal. Ele mentiu. E por que ele mentiu? O que estava atrás dessa mentira? Uma desconfiança. Ele tinha sido chamado por Deus, ele estava fazendo o caminho de Deus, mas em algum momento ele duvidou, né, de que Deus de fato estava protegendo ele, de que Deus de fato iria cuidar dele em todo o caminho que ele caminhasse, né, por todo o caminho que ele andasse. Né. Um outro personagem que acontece isso é com Davi, né, que é o texto que a gente vai ler nessa manhã, Salmo de número 13, que é o momento em que o salmista ele duvida, né, ele chega a duvidar do cuidado de Deus. Nós estamos falando de Davi,
Davi que foi usado poderosamente por Deus. Davi que foi aquele que foi levantado, né, ainda menino, que lutou contra o gigante Golias, e com uma fé espetacular, ele derruba o gigante, ele vence o gigante. Ele que era pastor de ovelhas, cuidava de ovelhas, que Deus o transforma em rei de Israel, é um homem que a Bíblia fala segundo o coração de Deus. Mas Davi teve os momentos em que ele ficou relutando dentro dele, numa dúvida incrível se Deus de fato estaria cuidando dele, se Deus estava no controle da vida dele, né? E tem uma oração, que é o Salmo de número 13, que é uma oração de Davi, e nessa oração a gente passa por todo esse processo, né, que a gente vive na nossa vida, que a gente atravessa na nossa caminhada com Deus. Vamos ler o texto, que aí você vai compreender bem o que eu estou querendo dizer. Salmo capítulo 13, a partir do verso 1, diz assim: o salmista é uma oração, é uma conversa dele com Deus, né? E ele começa dessa maneira: Até quando, Senhor? Para sempre se esquecerá de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no meu coração dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Até quando? A questão de Davi aqui, do salmista, é: até quando? Até quando eu vou ficar desse jeito? E não pense que ele chegou diante de Deus assim com todo cuidado, né, com toda reverência, dizendo: Senhor, até quando? Até quando, Senhor? Não, ele está gritando mesmo. Ele tá gritando mesmo, ele está sofrendo mesmo. Ele está questionando mesmo. Até quando, Senhor? Até quando eu vou ficar nessa situação? O Senhor vai se esquecer de mim para sempre? Até quando o Senhor vai esconder de mim o teu rosto? Até quando, Senhor? Até quando que eu vou ter inquietações e tristeza no meu coração dia após dia? Até quando? Até quando o inimigo triunfará sobre mim? Até quando, Senhor? Até quando o Senhor vai permitir que isso esteja acontecendo na minha vida? Até quando o Senhor vai permitir que eu esteja passando por todas essas dificuldades? Até quando, Senhor? É um questionamento. Portanto, eu digo para você que você não está sozinho quando você faz esse questionamento. Quando você pensa no teu dia, na tua semana, em algum momento, poxa, será que Deus não está aqui comigo? Será que Deus não vai agir? Será que Deus não vai mudar minha sorte? Todos nós sentimos essa ausência de Deus, essa ausência do agir de Deus. Nós estamos com pressa, nós estamos vendo que o barco está afundando, nós estamos vendo que as coisas estão indo de mal a pior, nós estamos vendo que o inimigo está crescendo, nós estamos vendo que o inimigo está zombando de nós estamos vendo que o tempo está passando, que nós estamos perdendo tempo, nós estamos vendo que a nossa prateleira está ficando vazia, nós estamos vendo que as dificuldades estão aumentando. E a gente questiona e diz: Deus, até quando? Até quando? Até quando, Senhor? Até quando? Homens e mulheres de Deus tremendamente usados pelo Senhor. Pessoas que são orientadas aqui na palavra, que estão registradas aqui na palavra como exemplos de fé, como homens e mulheres de Deus. Lembra do profeta Elias? O profeta Elias, depois que ele vence os 400 profetas de Baal, ele tem uma vitória extraordinária. Aí ele é ameaçado por uma mulher, por Jezabel. E quando ele é ameaçado por Jezabel, ele se assusta. E acontece alguma coisa no coração dele, e ele procura um monte, ele vai para dentro de uma caverna, e ele pede a Deus a morte naquele lugar. Ele pede a morte, ele está tremendamente angustiado. Ele está cansado, ele diz: eu estou cansado, eu não aguento mais. Sabe, essa noite que a gente passa assim, que parece que não vai acabar nunca. E a gente olha no relógio e o tempo não está passando e a hora não está passando. E a gente não vê a hora de atravessar essa noite para chegar ao amanhecer. Lembra de um texto da Bíblia que diz assim, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer? Gente, às vezes essa noite dura uma eternidade.
A gente não consegue, sabe, vencer, a gente olha, as coisas não acontecem. E a gente começa a questionar Deus. Até quando, Senhor? Até quando? Até quando? O salmista, nesse texto, ele começa com esse questionamento. Até quando, Senhor? E eu creio que algumas pessoas, eu imagino que nós tenhamos algumas pessoas aqui que estão nesse momento da oração, né? Porque aqui o texto bíblico ele mostra 3 momentos da nossa oração, 3 momentos do nosso relacionamento com Deus. E tem algumas pessoas aqui que estão passando por esse momento, em que você está questionando e dizendo, Deus, até quando? Até quando, Senhor? Até quando a gente vai passar por isso? Até quando o Senhor vai relutar em nos abençoar, em mudar a nossa sorte e o nosso caminho? O salmista passa por esse momento de questionamentos. O segundo momento, que está aqui registrado, é nesse salmo, olha o verso de número 3. É o momento em que ele se volta para a oração. Depois que ele questiona, depois que ele arde o coração, depois que ele fala tudo que está no coração dele, que ele desabafa, que ele solta aquele nó que está na garganta, ele diz assim, olha para mim e responde, Senhor, Senhor Deus, ilumina os meus olhos, do contrário, eu dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão, eu venci, e os meus adversários festejarão o meu fracasso. Depois que ele rasga o coração, depois que ele fala, depois que ele diz para Deus tudo que ele quer dizer, aí ele se volta ao Senhor em oração e diz, olha para mim, Senhor, e me responde. Não sei como que é com você, mas comigo é muito parecido com isso. Volta e meia as coisas não estão acontecendo e eu chego diante de Deus e digo, Deus, até quando? Deus, o Senhor se esqueceu de mim. Deus, o Senhor não está vendo que as coisas estão piorando. Deus, o Senhor não está no controle da minha vida. Deus, o Senhor não quer o meu bem. Quantas vezes eu questiono Deus dessa forma? Mas depois que eu desabafo, aí eu começo a orar. É exatamente assim. E eu faço que nem o salmista. Eu me achego diante do Senhor e digo, Senhor, olha para mim e me responde. Senhor, meu Deus, ilumina os meus olhos. Ilumina os meus olhos. Do contrário, eu dormirei o sono da morte. Ilumina os meus olhos. Traz vida, Deus, para a minha vida. Cuida, Deus, do meu coração. Me faz entender, me faz compreender o que eu estou passando. Aponta um caminho para mim, Senhor. Aponta uma direção para a minha vida. Coloca os teus anjos ao meu redor para me proteger e para me guardar. Ao redor da minha casa, da minha família. Me ajuda, Deus. Me abençoa, Deus. Cuida do meu caminho. É o momento da oração. Depois que a gente extravasa, aí vem o momento da oração. Da gente colocar a vida diante do Senhor. Da gente começar a lembrar quem é o nosso Deus e o quanto Ele esteve ao nosso lado até aqui. E saber que Deus estará orientando a nossa vida e o nosso caminho em todos os momentos. Deus está presente na sua vida, mesmo que não é no tempo que a gente quer, mesmo que não é da forma que a gente quer, mesmo que o socorro não venha da maneira que nós imaginamos, ou da maneira que nós achamos que precisamos. Mas Deus está presente, sustentando e cuidando da nossa vida. É importante nós orarmos e colocarmos a nossa vida diante do Senhor. Depois que a gente desabafa, é importante a gente abrir o coração e orar ao Senhor. E fazer como o salmista fez, clamar a Deus e dizer, Deus, 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 venha, Deus, e age em minha vida. Ilumina os meus olhos, Pai. Cuida, Senhor Deus, do meu coração nesse dia. Trata, Deus, com a minha vida nesse dia. Fortalece meu coração nesse dia, Senhor. Ajuda-me nesse dia, Senhor. Ajuda, Senhor, nesse dia. Você sabe qual que é a boa notícia? A boa notícia é que Deus, Ele é bom. Ele é bom. A boa notícia
é que Deus começou uma boa obra na tua vida e Ele é fiel para completar. A boa notícia é que Deus ele virá em teu socorro para cuidar de você. A boa notícia é que a tua vida está nas mãos do Senhor, que o Senhor tem todo o poder e que Ele irá cuidar de todo o teu caminhar. Você não precisa temer, porque o teu Senhor se levantará em teu favor, porque o teu Senhor cuidará de você. Existe um tempo para Deus agir. Existe um modo de Deus agir. Existe algo muito maior que Deus está fazendo na tua vida e que você não pode ver agora. E que você não consegue ver agora. Talvez seja por isso que na oração o salmista diz para o Senhor: ilumina os meus olhos para que eu possa ver. Para que a minha visão não seja tão pequena, tão circunstancial, tão para encontrar uma solução de momento e não vendo tudo que o Senhor está fazendo. Há uma obra grande que o Senhor está fazendo na sua vida. E se a gente tem que atravessar esse momento, passar por esse momento, e se temos que passar por esse momento, passemos. Mas em oração, clamando e confiando a Deus, acreditando que Deus está no controle. Nesta quarta-feira eu quero dizer para você que Deus está no controle da tua vida, que Ele está guiando os teus passos, que Ele está te ajudando, e que você não está desamparada, desamparado, você não está sozinho. Mesmo que às vezes a gente acha que tá, mesmo que às vezes a gente acha que Deus não está agindo, mesmo que às vezes a gente acha que Deus está em silêncio, que Ele não está se importando conosco. Existe um projeto maior de Deus para a tua vida. Existe um propósito maior de Deus para a tua vida. Existe um alcance maior da graça de Deus para a tua vida. E nós precisamos confiar. Nós precisamos confiar. Existe algo maior de Deus que Ele está fazendo na sua vida. Por isso, busque a Deus em oração. Ainda que você, e Deus permite que a gente faça isso, que a gente abra o coração diante dele. Esses dias uma irmã da igreja estava conversando comigo, uma senhorinha, conversando comigo e dizendo: pastor, eu fiquei brava com Deus. E eu falei um monte de coisa para ele, não sei se ele ficou bravo comigo. E eu falei para ela: não ficou, Deus entende a gente. Pastor, mas eu falei tanta coisa para ele, eu falei um monte de coisa para Deus que estava engasgada aqui. Eu falei: mas a senhora aliviou? Ela disse: eu aliviei. Eu falei: então tá bom. Para Deus está ótimo. Era isso que Deus queria. Pode falar, pode falar, pode falar. Eu lembro que quando uma pessoa da comunidade passou por um momento muito difícil da vida, mas muito difícil, pensa na coisa mais difícil da vida. Ela passou no momento mais difícil da vida. E quando eu encontrei essa pessoa, que eu fui à casa dela, ela veio para cima de mim e ela me dava soco. Me dava soco. E eu tentando segurar e ela me dava soco. E eu tentando segurar ela, ela me dava soco. E eu entendi ela. Fui tentando segurar, deixei ela bater do jeito que queria, porque eu entendia que era um momento muito difícil e ela precisava extravasar. Eu estava ali como representante de Deus, né? Eu fui ali para levar a palavra de Deus e para levar um conforto para ela, e na hora que ela me viu dessa forma, e ela correu para cima de mim, ela precisava extravasar. Aí depois eu lembro que ela veio pedir desculpa, depois que passou tudo isso, eu falei: não, tranquilo. Ela falou: será que Deus ficou com muita raiva de mim? Eu falei: não. Deus entende o nosso coração. Deus entende a nossa limitação. Deus sabe como que nós somos frágeis. Deus conhece a nossa vida. Deus sabe. Só que Deus tem um projeto maior para nós. Deus tem um plano maior para nós. Nós não entendemos agora. Como diz a palavra do Senhor, né? Em algum momento, a palavra de Deus diz assim: olha, você não está entendendo agora. Você entenderá depois. Tem algumas coisas que a gente não consegue entender agora. Sabe, não é que Deus está se atrasando para te atender. Não é que Deus está se atrasando para te acudir. Não é que Deus está se atrasando para te salvar, para te proteger, para te guardar. Não é que Deus está falhando. Não é que Deus esteja ausente da tua vida. Existe algo maior. Existe algo maior. Que nós não conseguimos compreender agora. Nós vamos compreender depois. Precisamos confiar. Por isso que o salmista, depois que ele extravasa, depois que ele desabafa, ele ora.
E ele diz: Senhor, olha para mim, me responde. Senhor, ilumina os meus olhos, para que eu não durma o sono da morte. Ele passa pelo momento de extravasamento, né? Onde ele extravasa, onde ele abre o coração. Ele passa pelo momento da oração, em que ele busca, em que ele clama a Deus, em que ele coloca a vida dele diante do Senhor. E aí o Espírito Santo de Deus vai acalmando, vai aquietando a alma dele. E ele chega no terceiro momento da oração, nos versos 5 e 6, que é o momento em que ele declara a graça de Deus, em que ele faz uma confissão sobre a graça, sobre o cuidado e sobre o amor de Deus na vida dele. E ele diz assim: eu, porém, confio em teu amor. O meu coração exulta na tua salvação. Eu, porém, apesar de tudo isso que eu falei, apesar de toda essa dor da minha alma, apesar de toda essa desconfiança que tenta entrar em mim, apesar de toda essa luta que eu tenho comigo mesmo para entender as coisas, apesar de não conseguir compreender as coisas, eu confio em teu amor. Eu confio no teu amor. Eu confio que o Senhor me ama. Eu confio que o Senhor tem o melhor para mim. Eu confio que o Senhor está cuidando da minha vida. Eu confio que a tua mão e o teu poder estão estendidos sobre a minha vida e sobre a minha casa. Eu confio no Senhor. Apesar de tudo, eu confio no Senhor. É isso que ele está dizendo quando ele diz assim: eu, porém. Ou seja, apesar de tudo isso, apesar de todas estas coisas que estão acontecendo, apesar de todo esse mundo virado contra mim, apesar de todos os adversários estarem rindo de mim, apesar de aparentemente eu estar perdendo essa batalha, eu confio em teu amor. Eu confio no teu amor. Eu confio no teu amor. E o meu coração exulta em tua salvação. Aqui ele está declarando que ele crê. Ele escolheu crer na salvação. Eu me alegro na tua salvação. Ou seja, eu sei que o Senhor irá me salvar. Eu sei que o Senhor está me salvando. Ainda que eu não consiga ver, ainda que os meus olhos não consigam me mostrar, eu compreendo que o Senhor está me salvando e que o Senhor está me abençoando nesta manhã, nesse dia. Eu confio que a tua mão está sobre mim e que o Senhor me livrará de todos os males. Nesta manhã, eu quero convidar você para crer, confiar e colocar a tua vida e o teu coração no altar do Senhor. Eu quero convidar você nessa manhã para buscar a presença de Deus. Sabe, meu irmão, minha irmã, você que está aqui, não fica chateado não de você, às vezes, falar algumas poucas e boas para Deus. Deus entende o nosso coração. Sabe, se você precisa extravasar, extravasa. Se você precisa gritar, grite. Se você quer falar alguma coisa que está presa na tua garganta, está preso na tua garganta, fale. Ah, pastor, mas eu não estou pecando? Não, não está não, meu irmão. A gente está pecando enquanto a gente esconde as coisas dentro da gente. Enquanto a gente não extravasa, não coloca para fora. Abra teu coração diante de Deus e diga tudo o que está acontecendo. Diga tudo que está, sabe? Você está diante de Deus. Você está diante de um amigo. Você está diante de alguém que compreende você. Você está diante de alguém que verdadeiramente está querendo te ajudar. Você está diante de alguém que tem um propósito para a tua vida, que tem um plano maior para você. Você está diante de alguém que está conduzindo você. Abra teu coração diante de Deus. Fale as coisas que estão acontecendo na tua alma para Deus. Abra teu coração para Deus. Sabe, às vezes a gente foi treinado, né? E adestrado para a gente chegar diante de Deus e falar palavras bonitas. Ah, eu tenho que chegar diante de Deus com toda a reverência, com todo o cuidado, falando palavras que são bonitas, só palavras bonitas, como se tu estivesse bem. Deus conhece o que está no teu coração. Deus sabe quem é você. Deus sabe o que está preso na tua garganta. Você sabe aquela coisa de que quando a gente precisa abrir o coração, às vezes a gente precisa de um amigo.
quando a gente precisa falar alguma coisa, porque se a gente falar para qualquer um, depois ele vai sair falando da gente por aí, não tem? Às vezes você abre o coração para uma pessoa, achando que ela é tua amiga, e aí aquela pessoa conta para todo mundo o que você falou para ela. Tem gente que é assim, né? Mas o nosso Deus não é assim. Teu Deus, ele é de confiança. Ele conhece você. Ele conhece o teu caminhar. Ele sabe de todos os teus pensamentos. Ainda a palavra não te chegou à língua e o Senhor já a conhece toda. Aqui nesse ponto a gente pensa o seguinte, às vezes eu estou dizendo para Deus, Deus, eu te louvo por esse dia, mas não é o que eu estou pensando. E aí o Espírito Santo de Deus, ele fala assim para Deus, olha, ele pensou uma coisa e falou outra. Ele pensou uma coisa e falou outra. Fale com Deus aquilo que está no teu coração. Abra teu coração para Ele. Tira esse nó da tua garganta. Você está diante de um amigo. Você está diante de um Deus que cuida de você. De um Deus que está tratando você. De um Deus que está curando as tuas feridas. De um Deus que tem um futuro melhor para você. De um Deus que tem um plano maior para a sua vida. Talvez você não entenda hoje. Talvez você não tenha entendido nos últimos meses o que está acontecendo com você. Talvez até nos últimos anos. Mas Deus tem um plano maior para a tua vida. Deus tem um projeto maior para você. Deus cuida de você. Eu lembro da história que eu li uma vez de uma missionária. Era um livro pequeno que eu ganhei de presente. Depois eu acabei emprestando e não me devolveram mais. Mas era um livro pequeno e é uma moça que conta a história. Ela é a quarta filha, acho que de 5 filhos, ela é a quarta filha. E na casa dela, ela foi a única que nasceu sem ter os olhos azuis. Os irmãos dela, todos tinham olhos azuis. E desde pequena, porque quando a família, o pai e a mãe, também tinham olhos claros, e quando eles iam para os lugares, então todo mundo elogiava os olhos das crianças, né? E olhava, falava, aí olhavam para ela e falavam, mas a fulana tem o olho dela é um olho escuro e tal. E ela cresceu com um ressentimento muito grande, com uma mágoa muito grande diante de Deus, porque os olhos dela não eram azuis, como os olhos dos seus irmãos. E ela questionou muitas vezes Deus, ela disse, Deus, por que o Senhor fez isso? Por que o Senhor não permitiu? Por que o Senhor fez isso comigo? O Senhor não me ama? E tal. E ela cresceu desse modo, sem entender. Passou a adolescência brava com Deus, revoltada, deu muito trabalho para os seus pais. Tudo por conta dessa circunstância, porque ela achava que ela era menos do que os seus irmãos, porque ela tinha um olho com uma cor diferente da cor do olho dos olhos dos seus irmãos. Ela cresceu. Com 17 anos, ela entregou a vida dela para Jesus. Ela tinha passado por um problema muito sério, por conta da revolta dela, ela começou a fazer algumas coisas erradas, passou por um problema sério, e nessa situação ela acabou um dia num acampamento, entregando a vida dela para Jesus. E foi uma entrega extraordinária. E quando ela entregou o coração dela para Jesus, naquele dia ela recebeu um chamado de Deus para ser missionária. E ela ia ser missionária num país, num lugar onde haviam algumas tribos, alguns grupos de pessoas que precisavam ouvir a palavra de Deus e o evangelho não tinha chegado até lá. E ela sentiu-se chamada para aquele lugar. Ela se preparou, foi e tal. E quando ela estava para ir para lá, ela descobriu que para ir para aquele lugar, as pessoas daquela tribo, daquela região, só aceitariam uma missionária se ela não tivesse olhos claros. Por quê? Porque eles tinham passado por uma decepção muito grande com alguns missionários que tinham ido para lá e que tinham os olhos claros. E eles não queriam, eles não aceitavam. Aquela tribo, aquele lugar, não aceitava. Naquele dia, ela entendeu por que
ela não nasceu com os olhos azuis como os seus irmãos. Ela entendeu que Deus tinha um plano para ela muito maior, um projeto muito maior. Essa mulher foi para este lugar, tornou-se missionária, foi um instrumento de Deus e levou aquela tribo inteira aos pés de Jesus. Às vezes a gente não entende o porquê de uma coisa, o porquê de outra. Mas eu digo para você, Deus tem um propósito maior para todas as coisas. Ainda que a gente não entenda hoje por que Deus está demorando, ainda que a gente não entenda hoje por que Deus está permitindo isso ou aquilo, por que Deus não nos livra logo dessa situação, eu quero que você creia que Deus está fazendo algo muito maior por você e na sua vida. Deus abençoe muito o teu coração nesse dia, derrame a graça dele sobre a tua família, sobre a tua casa. Deus esteja cuidando muito, muito, muito de você nesse dia. Você é muito especial, tá bom? Deixa o amor de Deus tocar o teu coração e a tua vida nessa manhã. Confia em Deus, tá? Confia em Deus, faça como o salmista. Eu, porém, confio no teu amor e o meu coração exulta na tua salvação. Vamos orar? Obrigado, Deus, por esta manhã. Nós estamos aqui, Pai, buscando a Tua face, buscando a Tua presença, clamando ao Senhor pelos Teus milagres, Pai. Nessa manhã nós conversamos, Pai, sobre algumas demoras. Demoras para nós, Pai. O Senhor faz tudo no tempo certo, no tempo exato. Mas nós, muitas vezes, achamos que o Senhor está demorando. Achamos que o Senhor não está se importando. Às vezes questionamos até se o Senhor tem controle da nossa vida, porque parece que a nossa vida está tão descontrolada. Mas, Pai, nós queremos declarar nesta manhã que confiamos no Senhor. Obrigado, Deus, por podermos abrir o coração ao Senhor. Por o Senhor não ficar chateado conosco quando a gente fala um monte de bobagem, quando a gente abre o coração, quando a gente tira o nó da garganta. Muito obrigado por o Senhor ser tão compreensivo e tão amoroso conosco. Por o Senhor nos entender, Pai, nos compreender. Nós queremos buscar, Pai, a Tua face nessa manhã e clamar que o Teu Espírito Santo e o Teu poder sejam derramados sobre cada um de nós. Abençoe, Deus, e oriente o coração e a alma de cada pessoa que está aqui, Pai. O Senhor trouxe essa pessoa aqui para ouvir a Tua oração, para clamar, para colocar diante do Senhor a vida. E que o Senhor abençoe, Pai, nesse dia. Que o Senhor derrame o Teu Espírito Santo e o Teu poder nesse dia sobre todos e todas que estão aqui, Pai. Nós estamos aqui, Pai, porque confiamos no Senhor, porque acreditamos no Senhor, Pai. Apesar, Deus, de muitas vezes a nossa fé ser tão pequena e de muitas vezes nós não entendermos e até questionarmos, Pai, nós queremos aqui declarar que nós continuamos firmes seguindo o Teu caminho, obedecendo a Tua palavra e vamos continuar crendo de que o Senhor se levantará em nosso favor, o Senhor mudará a nossa sorte. Nós vamos continuar crendo que o Senhor irá curar a todas as enfermidades. Nós vamos continuar crendo que o Senhor nos libertará de todas as cadeias, prisões, principados e potestades. Nós vamos continuar crendo de que o Senhor nos abençoará com toda sorte de bênçãos espirituais, de que o Senhor prosperará todo o nosso caminho, de que o Senhor nos guiará, Pai, pelo caminho, Senhor Deus, que nos conduz às águas tranquilas, às águas de refrigério, as águas que saciam a nossa sede. O Senhor nos conduzirá a pastos verdejantes, a lugares de prosperidades, a lugares de abundância. Nós cremos em nome de Jesus que o Senhor nos livrará desta situação que estamos enfrentando, que o Senhor nos abençoará e nos dará vitória sobre todos os inimigos que se levantam contra nós. Nós cremos nessa manhã, confiamos na Tua palavra e sabemos do Teu amor. O Senhor está derramando o Teu poder sobre nós. E nós reconhecemos a Tua presença nessa manhã. E te agradecemos, Pai. E queremos, Pai, encerrar a nossa oração nesta manhã, Pai, juntos aqui, fazendo, Deus, esta oração, Pai, que Davi fez. Nós, porém, confiamos no Teu amor. Nós confiamos no Teu amor, Pai. E exultamos e nos alegramos na Tua salvação. Nós estamos alegres na salvação que vem do Senhor. Abençoe, derrame o Teu Espírito, o Teu poder, a Tua graça,
Enche esse lugar com a tua presença, toca poderosamente essa casa, abençoe este lugar de trabalho, abençoe, Pai, esta pessoa que está no celular, no carro, em casa, no trabalho, onde ela está, que em nome de Jesus o Senhor derrame o teu poder nessa manhã, que todos sejam cheios do teu Espírito, da tua graça, e que haja uma manifestação do teu poder sobre este lugar. Inunda, Pai, a vida de todos que estão aqui, Pai, e que seja um dia de milagres, porque nós cremos que o Senhor está se levantando em nosso favor para nos abençoar. Muito obrigado, Senhor. Derrama o teu Espírito Santo e o teu poder e traz a tua bênção sobre cada um que está aqui, Senhor, diante desse aparelho. Deus, diante dessa televisão, diante, Senhor Deus, deste celular, que o Senhor abençoe em nome de Jesus esta vida e abençoe a todos que estão neste lugar, Pai, neste salão, nesta casa, Deus, neste ambiente de trabalho, que o Senhor abençoe a todos, Pai, que estão nesse carro, aonde está, Pai, que o teu Espírito e o teu poder esteja agindo agora, Pai, para a honra e para a glória do Senhor, Pai. Abençoe todos os pedidos de oração que foram feitos nessa manhã. Cuida, protege, guarda, livra, Senhor Deus, cada um, em o nome de Jesus, para a tua honra e para a tua glória. Nós te agradecemos e te louvamos nesta manhã. Muito obrigado, nosso Deus, nosso Senhor. Muito obrigado. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, a unção e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam aqui com você, com toda a sua família, hoje e sempre em Cristo Jesus. Amém e amém.